Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que mexe com a vida de todo mundo. Como o dinheiro dos nossos impostos é gasto. A gente está falando das compras públicas no Brasil, um sistema gigantesco que paga por tudo, desde uma obra de infraestrutura enorme até o conserto da lâmpada do posto de saúde. É um mundo que parece complicado, mas que, no fundo, define muito da qualidade do nosso dia a dia. E aí, parece até começo de piada, né? O que é que essas três coisas tão diferentes poderiam ter em comum? A resposta, olha, pode até surpreender, mas ela diz muito sobre como a máquina pública funciona aqui no Brasil. É isso mesmo. Todas essas coisas são conectadas por um único processo. A forma como o governo compra produtos e contrata serviços. É um sistema que tem um poder assim imenso para transformar o país, mas que ao mesmo tempo enfrenta desafios gigantescos. Para a gente entender essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver a promessa, a grande estratégia do governo federal para modernizar tudo. Depois, a gente vai ver o dinheiro público em ação, com exemplos bem práticos. Aí, vamos encarar a realidade dos contratos, que é onde as coisas nem sempre saem como planejado. E, por fim, vamos entender o que de fato está em jogo para todos nós. Então, vamos lá. Para começar, vamos falar da visão, da grande promessa. O governo federal tem um plano bem ambicioso para mudar a forma como ele gasta bilhões e bilhões de reais todos os anos. A ideia é ir muito além de simplesmente, sabe, comprar o que for mais barato. E para a gente pegar o fio da meada dessa estratégia, tem uma palavra-chave: licitação. Ela é o coração de todo esse processo. Pensa nela como a regra do jogo que define quem vai ganhar os contratos públicos. E o objetivo, pelo menos na teoria, é sempre conseguir o melhor negócio para a sociedade. Exato. O que o Ministério da Gestão e Inovação quer é que cada real gasto pelo governo tenha um impacto muito maior. A meta é usar as compras públicas como uma alavanca mesmo, sabe? Para puxar o desenvolvimento, para incentivar novas tecnologias, práticas mais sustentáveis e, muito importante, para dar mais espaço para as pequenas empresas. E como é que se faz isso? Bom, a abordagem tem duas frentes. De um lado, uma coisa chamada diálogo competitivo. Isso para projetos gigantescos, super complexos, onde o governo e as empresas sentam para conversar e construir juntos a melhor solução. E do outro lado, o sistema de compras expressas, que é para ser quase como uma loja online para o governo, agilizando as compras menores e abrindo a porta para muito mais gente, principalmente os pequenos empreendedores. Beleza, já entendemos a estratégia, o plano. Agora, vamos ver como essa visão toda está saindo do papel e virando projeto de verdade. Porque afinal, de que adianta um bom plano se ele ficar só na gaveta, não é? Vamos começar com um número de respeito, 2 bilhões de reais. Esse é o valor do investimento que está previsto para um novo leilão de telefonia da faixa de 700 MHz, que é super importante para expandir o sinal de celular e a internet pelo país. Mas olha só que interessante, o foco aqui não é só arrecadar essa grana. A ideia é transformar o valor do leilão em obrigação de investimento. Ou seja, quem ganhar tem que conectar mais de 1 milhão de pessoas em áreas rurais, cobrir milhares de quilômetros de rodovias que hoje são um apagão de sinal e, com isso, ajudar a diminuir a desigualdade digital. Agora, mudando a escala, mas não a importância, vamos falar da plataforma Contrata Mais Brasil. Ela já movimentou 13 milhões de reais. E o que ela faz? Basicamente, conecta a necessidade de um órgão público direto com um pequeno fornecedor local, como um microempreendedor ou um agricultor familiar. E aqui a gente vê o impacto no dia a dia. Pensa numa escola que precisa de um reparo simples, consertar um ventilador, pintar uma sala. Antes, isso era uma burocracia danada. Agora, com essa plataforma, a diretora pode contratar rapidinho um profissional ali da comunidade mesmo, o dinheiro gira localmente, é muito mais ágil. E claro, o modelo mais tradicional de licitação continua firme e forte para obras maiores. Lá em Mato Grosso do Sul, por exemplo, o investimento de 8 milhões de reais foi para a construção de centros de artes e esportes unificados, mostrando como o dinheiro público também vai para a cultura e lazer. Bom, até aqui a gente viu a promessa, né? Um sistema mais moderno, mais rápido, com mais impacto social. Mas a execução de contratos públicos? Esse é um caminho cheio de buracos. Agora, a gente vai olhar o outro lado da moeda, a realidade, que é bem mais complexa, cheia de problemas e polêmicas. Essa manchete de jornal já dá o tom da conversa, né? Quando o assunto é licitação, a história nem sempre tem um final feliz. Atrasos, suspeitas de favorecimento, dúvidas sobre como o dinheiro está sendo usado, infelizmente, isso faz parte do cenário. Tem uma frase de um especialista que resume bem a situação. O problema hoje não é a lei, é o medo de usá-la. Pensa bem,
No Brasil, a fiscalização é super intensa, e isso é necessário para combater a corrupção, claro. Só que isso acabou criando uma cultura de aversão ao risco. O gestor público, com medo de ser punido lá na frente, prefere fazer tudo do jeito antigo, mais lento, menos eficiente, só para não ter dor de cabeça. E isso acaba sendo um freio gigante no progresso. Para a gente visualizar melhor, esse quadro mostra 3 casos recentes que ilustram bem os tipos de problema que aparecem. No Rio, falhas no edital atrasaram a expansão do BRT. Lá em Teresina, a suspeita é que as regras do jogo foram aplicadas de forma diferente para cada concorrente. E em Baixo Guandu, a polêmica toda é sobre de onde veio o dinheiro para pagar shows milionários. Vamos olhar mais de perto o caso de Teresina. O que o Tribunal de Contas apontou foi o seguinte: algumas empresas tiveram a chance de corrigir pequenos erros nas suas propostas. Já outra empresa, que tinha um erro parecido, foi simplesmente desclassificada. Quando as regras não valem para todo mundo da mesma forma, levanta uma suspeita, de que o jogo talvez não estivesse tão justo assim. Já em Baixo Guandu, a questão é outra, mas também chama muita atenção. Contratos de quase 2 milhões de reais para shows foram assinados pela Secretaria de Educação. O Ministério Público está investigando, até porque o valor só desses shows é maior do que o orçamento do ano inteiro da Secretaria de Cultura da cidade. Aí fica aquela pergunta sobre prioridades, E de onde, afinal, saiu esse dinheiro? Bom, depois de juntar a promessa com a realidade, a gente chega na questão central. O que tudo isso significa, afinal? Com o poder de compra que move uma parte enorme da economia do país, o que realmente está em jogo quando o assunto é compra pública? É muito importante entender que isso não é só burocracia, não é só papelada. É um sistema que pode tanto acelerar o desenvolvimento do país, quanto pode ser um freio de mão puxado. Ele define a qualidade da estrada, a eficiência de um hospital, se a escola vai ser moderna, se o sinal de internet vai chegar. É uma ferramenta, sim, fundamental. Então, o ponto crucial é exatamente esse contraste. De um lado, a gente tem a promessa de um sistema moderno, que gera inovação, que inclui o pequeno empresário, que é mais eficiente. E do outro lado, a realidade que insiste em aparecer. Atrasos que significam obras paradas, suspeitas que destroem a confiança e uma fiscalização que, às vezes, não consegue impedir gastos bem questionáveis. E no fim das contas, é por isso que esse assunto importa tanto para todo mundo. A eficiência, a honestidade desse sistema, tudo isso se reflete diretamente na qualidade de vida da população. Um edital bem feito pode significar uma estrada mais segura. Uma contratação transparente pode garantir um serviço público que realmente funciona. E a gente termina com a pergunta que talvez defina o futuro das compras públicas no Brasil. Como é que a gente consegue incentivar a inovação, a agilidade, sem abrir mão de uma fiscalização séria, rigorosa? Como garantir que o medo não paralise o progresso, mas que a ousadia também não ignore a responsabilidade com o dinheiro público? Encontrar essa resposta? Bom, esse é o grande desafio.